Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, e hoje tá cheio de assunto quente aqui porque a gente vai falar tanto da Petrobras e a sua possível exploração de petróleo no Foz ali do Amazonas, né? Então, claro que não é ali exatamente na Foz, um pouquinho mais para cima, no mar ali do Amapá, mas a gente vai falar desse assunto, até porque ontem teve toda uma repercussão em relação a isso, então a gente vai trazer, né, qual foi a visão de mercado, qual foi a reação do próprio mercado financeiro em relação a esse tema, que, como vocês já podem imaginar, deixa de lado toda a questão ambiental e foca no lucro. E teve uma outra notícia também envolvendo a Petrobras que fala sobre a redução dos preços do combustível. Então vocês já podem também imaginar qual foi a reação do mercado em relação a isso. A gente vai trazer esses dois temas, vamos discutir em detalhes todos eles, não o programa que passou agora, mas vamos discutir nos detalhes então aqui, mas sempre uma homenagem a nossa querida Gabi Varelli em detalhes. Vamos discutir todos esses assuntos tintim por tintim e a gente vai falar também do nosso Banco Central, porque ele foi considerado o mais duro do mundo pelo FMI. Então, para você ser considerado o Banco Central mais rígido, é porque tem muita rigidez mesmo. Então, vamos falar sobre todos esses assuntos hoje para não perder tempo. Vamos já passar pela nossa agenda, porque ela tem aí indicadores importantes ainda no mundão, tem gente falando. Então, vamos entender aí quem fala, quem não fala e o que vai ser divulgado nessa terça-feira. Às 4 horas da manhã, o Philip Lane, que é economista-chefe do Banco Central Europeu, discursou em uma conferência macroeconômica hoje. E na Alemanha, na Alemanha foi às 4 horas da manhã, e no Reino Unido, agora sim, no Reino Unido às 7h30, foi a vez do Andrew Bailey, que é presidente do Banco da Inglaterra, e participar junto com a Sarah Breeden aí no Comitê de Regulação dos Serviços Financeiros. Então hoje e amanhã já começa com discursos de dirigentes, diretores e presidentes dos bancos centrais. Mas não para por aí, vamos continuar passando pela nossa agenda, porque quem falou em seguida na Noruega às 8 horas da manhã foi a Christine Lagarde. Ela falou de uma conferência climática no Banco da Noruega e às 10 horas da manhã é a vez do Christopher Waller discursar numa abertura de conferência institucional sobre inovações de pagamentos nos Estados Unidos. Às 4h30, o Christopher Waller volta a discursar no encerramento dessa própria conferência institucional. Então hoje a agenda, como vocês podem ver, está bem esvaziada de indicadores. Tem mais falas e participações de dirigentes mesmo e diretores de Banco Central, porque na sequência, às 7 horas da noite, quem fala é o Joachim Nagel, que ele é dirigente do Banco Central Europeu, também discursa em um evento nos Estados Unidos. Tem a votação no parlamento da indicação aí de Sanai Takaichi, não devo ter falado muito certo aí, como primeira-ministra do Japão. E a gente tem também a plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista Chinês acontecendo ao longo dessa semana, um evento que dura bastante tempo e continua hoje como ontem. Então, aqui a gente tem uma agenda com poucos indicadores para nortear o nosso dia. Deve ser mais um dia em que os mercados devem ser conduzidos por questões mais domésticas aqui no Brasil e pelo cenário interno, pelas disputas em relação ao cenário fiscal. Então tudo isso deve ganhar um pouco mais de relevância, além do cenário externo, porque uma agenda sem indicadores ali acaba trazendo esse peso maior para as falas, mas também para os cenários domésticos de forma geral. Mas já vamos então falar o que é que impactou o nosso mercado ontem, porque foi um dia aí de bastante oscilação. A nossa bolsa chegou até a um patamar que não alcançava há algum tempo, mas fechou um pouquinho da marca. Então a gente já vai entender por quê. A bolsa subiu 0,77, com apetite global, embalo de Vale Bancos, eu colocaria aqui a Petrobras,
mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Vamos ver aqui como fechou a nossa bolsa e as bolsas num geral. Porque o Ibovespa fechou em alta de 0,77 com 144.509 pontos, chegou, como eu falei, a ultrapassar essa marca, mas não conseguiu manter o fôlego e caiu um pouquinho no fechamento. O dólar recuou ontem para 5,37 com queda de 0,63 e o S&P 500 e a Nasdaq continuam com o otimismo vindo também das quedas de juros nos Estados Unidos e uma possível reconciliação entre os Estados Unidos e a China, uma aproximação entre os dois países e um diálogo que durou pouco, porque Donald Trump já voltou a atacar a China em sequência. Mas a expectativa do mercado é que haja algum diálogo entre os países e isso está trazendo, junto à queda dos juros e a expectativa pela queda dos juros lá nos Estados Unidos, a bolsa para esse otimismo um pouco maior, para esse terreno positivo. Isso, de certa forma, acaba também impactando o nosso Ibovespa, que fechou no terreno positivo ontem. Mas não foi só isso, foi um dia bom para as ações de maior peso de forma geral. A Vale subiu bastante e com o seu peso individual consegue contribuir bastante para os índices, para o índice, né, subir e para outros índices que ela pertence também. Os bancos tiveram essa contribuição positiva, foi um dia mais positivo para bancos no geral e a Petrobras começou mais positiva, perdeu um pouquinho do fôlego e acabou, no final das contas, contribuindo também com a alta, só que com uma alta um pouquinho mais reduzida do que ela estava antes. E eu já vou explicar isso por quê? Porque tem duas matérias que ajudam a gente a entender esse comportamento meio sanfona da Petrobras, que subiu, depois deu uma encolhidinha na alta. Vamos entender por quê? Eu separei duas notícias para comentar. Vamos começar com a primeira aqui e depois a gente passa para a segunda. A primeira notícia é uma notícia com pesar e lamentável, que é a licença da Foz do Amazonas, que deve destravar a corrida por petróleo na margem equatorial. Essa foi uma das notícias que mexeu com a Petrobras ontem e com os ânimos do mercado. A segunda é a que vem na sequência. Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de hoje para as distribuidoras. Então vamos entender aqui, né, o que uma tem a ver com a outra e com esse movimento sanfona da Petrobras. Porque a gente está num momento, né, em que o lucro ele acaba sendo o norte de tudo. A gente vive, né, em uma economia voltada para mercado e o lucro acaba sendo esse condutor das decisões e muitas vezes das reações. Então o mercado reagiu bem à exploração da Foz do Amazonas porque está vislumbrando o lucro acima de tudo e de todos. Então a exploração de petróleo, possivelmente a exploração de petróleo ali na Foz do Amazonas, deve aumentar o lucro da Petrobras. Essa foi a leitura do mercado, sem nenhuma preocupação com a questão ambiental, como vocês já poderiam imaginar, que viria de um mercado financeiro que sempre pensa nessa dinâmica e nessa lógica do lucro acima de qualquer outra coisa e principalmente, melhor ainda, se ele vier no curto prazo. E aí a gente começa a entrar até num cenário ou num contexto de contradições aqui. Porque a gente tem, ao mesmo tempo, uma Petrobras que disse que ia começar a liderar uma transição energética, que ia ser responsável por essa mudança no país e queria, inclusive, começar liderando essa transição aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, uma Petrobras que tirou um presidente, que era o Jean Paul Prats, que não agradava o mercado financeiro, porque tinha essa preocupação com a transição energética, e isso para o mercado era visto como custo-gasto e um lucro postergado, então todo um investimento em transição energética que não vai trazer os frutos agora, que vai postergar esses frutos, isso desagradava muito o mercado. O investimento ali mais no longo prazo era uma coisa que desagradava o mercado financeiro, porque não é o lucro ali no curtíssimo prazo. Então, você tira, né? Primeiro você troca a presidência da Petrobras e coloca a Magda Chambriard, aqui com o perdão do trocadilho, que se pudesse, comeria a petróleo com açaí. Então, você coloca a Magda Chambriard no lugar, uma pessoa focada na exploração do petróleo, ao mesmo tempo em que se tem um discurso de que a Petrobras vai liderar a transição energética. Essa é a primeira contradição. A segunda contradição é que o país ele vai sediar a COP30 no Pará.
A Foz do Amazonas, embora a exploração seja no Amapá, vamos até colocar aqui o mapinha para o pessoal de casa acompanhar, né? A Foz do Amazonas está bem ali na divisa entre o norte do Pará e o Amapá. Claro que a Bahia, né, aqui como vocês estão vendo, a margem equatorial pega tudo, né? A margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, com várias explorações ali que podem acontecer, parte pela Petrobras, parte por outras companhias e não operadas também pela Petrobras. Então a margem equatorial é tudo isso que vocês estão vendo do Amapá ao Rio Grande do Norte. A parte que vai ser agora, né, explorada e que essa licença ambiental do IBAMA acabou permitindo é essa primeira aqui em cima das águas profundas aí do Amapá, que são esses quadradinhos amarelinhos que estão aí a mais ou menos 500 quilômetros de distância da Foz do Amazonas, que está bem na divisa dos dois estados, como para quem está assistindo, né, pode ver na imagem. Então você tem, né, ao mesmo tempo em que o Pará cedia a COP30, que está ali para discutir as mudanças climáticas, que está para discutir o nosso futuro e questões ambientais importantes para o mundo todo e para o nosso país, para a nossa existência humana, eu diria, você tem dias antes essa licença sendo concedida para que você explore petróleo nas águas ali do Amapá. Então, parece uma contradição entre o discurso, né, quase ali, me lembra muito, né, essa contradição, ela me lembra muito aquela, não sei se vocês lembram, teve um festival aqui em São Paulo, um festival que era patrocinado por várias outras empresas, enfim. E dentro desse festival teve uma questão específica que era um concerto no coração da Amazônia. Então tocou Dona Onete, tocou Gabi Amarantos e tocou a Mariah Carey ali fazendo seus falsetes para os botos escutarem. Porque não era uma coisa para todo mundo. Tava lá os peixinhos escutando a Mariah Carey fazendo falsete, não tinha público. Era um espetáculo para se ver televisionado ali. E esse espetáculo, no coração da Amazônia, foi patrocinado pela Vale, que é responsável pelos maiores crimes ambientais do nosso país. E a Vale tinha uma presença no festival também, com o seu standzinho ali de imersão na Amazônia, bichinho de pelúcia, com os bichinhos da Amazônia de pelúcia que você levava de brinde. Então você vê que é quase um greenwash ali da imagem da Vale patrocinando tudo isso. E aí me lembra muito o que está acontecendo agora. É quase uma analogia aqui. Ao mesmo tempo que a gente está com um discurso de que o Brasil vai liderar essa transição energética por meio da Petrobras, vamos discutir, vamos receber gente do mundo inteiro para discutir questões climáticas e ambientais aqui no Pará, a 500 quilômetros, né? Não é pouco, mas a 500 quilômetros dali vai ter a exploração de petróleo que, na verdade, só está visando lucro. E aí o mercado reage bem, por mais que esse petróleo não vá dar frutos agora, caso seja explorado, o mercado reage bem a isso, mas a transição energética não. Porque a transição energética leva muito tempo, a transição energética é muito custo para pouco lucro. Então a gente vê como o lucro também vai permeando todas essas esferas de decisão aqui do nosso país e acaba sendo bem recebida uma notícia de exploração ambiental, mas não uma de transição energética. E eu acho que isso diz muito sobre a lógica que a gente está inserido hoje em dia. A gente até separou outros mapas aqui para explicar para vocês essa exploração da Foz do Amazonas. Então a gente tem ali, né, a Foz do Amazonas, ela está na divisa entre os dois estados, então já diria Joelma, né, a Lua traiu? Não foi o lucro que traiu aqui a exploração e o meio ambiente, né? O lucro traiu todo mundo. O lucro sempre vai trair todo mundo porque ele vai se colocar em primeiro lugar. Mas vamos lá, né? A gente tem essa foz do Rio Amazonas que vocês estão vendo na tela. O bloco que vai ser explorado está quase ali na Guiana Francesa, né? Se a gente for ver bem ali, a 540 quilômetros da Foz do Amazonas e pertinho ali, mais pertinho do Amapá, uns 175 quilômetros do Amapá. A bacia da Foz do Amazonas pega todo essa parte que vocês estão vendo na tela, do norte do Amapá, lá na divisa com a Guiana Francesa, até um pedacinho do Pará. Então, a gente vê
né, que essa exploração do petróleo ela foi colocada acima de qualquer outra coisa que pudesse ser discutida. E aí a gente também vê essa lógica se impondo, né? O que está mandando na decisão de conceder ou não essa licença? É o lucro da Petrobras? É essa lógica de mercado de que vamos explorar o petróleo porque isso vai ser lucrativo para depois financiar a transição energética? Porque eu vi gente falando sobre isso. Mas aí o lucro do petróleo vai ser lucro da Petrobras que vai ajudar a transição energética posteriormente. E aí a gente vai deixando para o posteriormente, para depois, para amanhã, para depois de amanhã, enquanto a emergência climática está acontecendo agora. Não é para amanhã. É agora que isso precisa ser discutido, e eu acho uma contradição e uma hipocrisia isso acontecer ao mesmo tempo da COP30 e ao mesmo tempo de que a Petrobras está sendo pintada, né, e muitas vezes colocada na vitrine para o mundo como liderança de transição energética aqui no país. Então eu acho hipócrita e contraditório e muito prejudicial para o nosso meio ambiente, para a biodiversidade e para, inclusive, né, pensando, né, para quem estava assistindo a Cris Serra antes do programa começar, eu concordo 100% com a Cris Serra. Você está ali tirando uma parte importante, né, que pode causar erosões. Quando isso está sendo discutido? Quando isso tudo está sendo visto ou está sendo colocado, varrido para debaixo do tapete, se o lucro falar mais alto? Ainda mais com uma presidente da Petrobras que nunca escondeu que quer focar na exploração do petróleo e já teve essa postura anteriormente. Então parece que o discurso na prática é outro, né? Aquela coisa, na teoria a prática é outra. Mas a Petrobras ontem subiu justamente com o mercado reagindo bem a essa exploração do petróleo, porque, como eu falei, o compromisso do mercado é com o lucro e não com o meio ambiente, não com a nossa existência, né? Se acabar a existência humana na Terra, do que adianta a gente lucrar? Mas o mercado sempre pensa no pires, né, rasinho ali, né? Não vai muito profundo nas suas análises. Então, a gente teve essa primeira reação positiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma reação agridoce do mercado em relação aqui ao corte do custo da gasolina para as distribuidoras. Vamos ver aqui, e para as refinadoras, vamos colocar aqui a tela para o pessoal de casa entender como é que fica esse custo. Não pode botar a tabelinha aqui da Petrobras e do custo da gasolina. Falamos bastante já da exploração, inclusive, né, que esse mapa é bem interessante porque ele mostra o quanto a exploração seria maior do que a Bacia de Santos ali. Mas vamos entender já a segunda parte, porque a primeira reação foi positiva e, como eu falei, foi uma sanfoninha, né? Subiu e depois deu uma retraída na alta. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente teve a notícia de que a Petrobras exploraria, né, e teria licença para explorar a bacia da Foz do Amazonas, a gente teve a queda do preço anunciada. A gente sabe que o petróleo está num momento volátil e mais em queda do que em alta. Há alguns meses, o preço do petróleo vem caindo recorrentemente, até por expectativas de aumento de produção. Então, tem uma série de fatores que acabam mexendo com o preço do petróleo, que mais caiu do que subiu nos últimos tempos. E aí, a gente tem esse impacto do preço internacional do petróleo nos combustíveis. Isso acontece porque, por mais que a gente não tenha o PPI como antes, ainda existe essa relação e ainda existe essa transferência de preço. Só que demorou para esse preço cair, né? Então, vamos entender aqui, né? O preço médio da Petrobras para a distribuidora deve ficar em R$ 2,71 por litro. A redução atual é de 14 centavos, quase 5%. Tinha havido uma redução anterior, que tinha sido de 5,6% em junho, que foi a última vez que teve essa revisão para baixo do preço da gasolina aqui. E a gente tem um acumulado em 2025 de 31 centavos por litro, ou de 10%. Desde dezembro de 2022, já em valores reais descontando a inflação, a queda seria de 36 centavos, ou de 22%. Qual é o impacto esperado? Que tem alívio na inflação, já que a gasolina
tem um peso maior no IPCA. E o que a gente tem de observação aqui para ficar de olho? O preço das bombas vai realmente cair? Né, porque isso não depende só da Petrobras, tem o frete, tem a mistura com o etanol ele também acaba sofrendo muita volatilidade de preço, porque acaba dependendo do preço do açúcar, se for mais interessante produzir açúcar, vão produzir açúcar, mandar para fora, o etanol vai ficar mais caro, então tem a mistura com o etanol e tem também, né, os outros custos e impostos aqui na margem de lucro também dos postos. Então, quanto dessa redução vai chegar ali na bomba de fato? Mas vamos entrar na parte do mercado reagindo a isso, que eu acho que é uma leitura interessante que a gente precisa fazer. Porque o mercado financeiro reagiu, como eu falei, de forma agridoce. Em parte, reagiu positivamente por conta da redução no IPCA. Mas qual que foi a leitura do mercado? É porque o seu bolso vai sofrer menos com o combustível? Não. A leitura foi a seguinte, vai cair o preço do combustível, isso vai trazer alívio no IPCA, e pasmem vocês, vai pressionar a taxa de juros para baixo. E aí a gente vê que o mercado está colocando um peso no IPCA que seria sensível à taxa de juros. Só que taxa de juros para cima ou para baixo não mexe no preço da gasolina, não mexe no preço internacional do petróleo. Tem pouquíssima sensibilidade entre uma coisa e outra. Né? Subir a Selic não faz o preço do petróleo cair. Descer a Selic também não faz o preço do petróleo subir. Não tem muita correlação entre uma coisa e outra. O preço do petróleo é muito mais sensível a dólar, muito mais sensível a preços internacionais. Então você vê que o mercado está comemorando uma possível queda de juros por conta do arrefecimento da gasolina no IPCA, sendo que juros pouco importa para a queda de juros no IPCA. Então é uma leitura que não faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, né, se não tivesse todo esse cenário de juros, a reação seria só negativa. Porque, ao mesmo tempo, o mercado chiou, porque essa redução no preço dos combustíveis, que pode chegar em parte para você aí no posto de gasolina, no seu bolso, estaria diminuindo a margem de lucro que a Petrobras tem e as empresas de petróleo têm em relação ao preço internacional. Então, hoje, como o preço caiu e demorou para fazer essa redução, teria uma margenzinha ainda de lucro entre o preço internacional e o preço que estava sendo praticado. Com essa redução, diminui um pouco essa margem e aí o mercado fica preocupado. Está preocupado com todo o resto? Não, mas está preocupado com a margem de lucro que pode cair. E toda vez que a gente tem notícia de redução de preço de combustível, seja de diesel ou de gasolina, normalmente a reação é negativa, embora isso impacte o bolso do brasileiro de forma positiva, justamente porque você teria diminuição do lucro, isso seria ruim para o resultado da empresa. Então, eu acho que as duas notícias, elas têm um fio condutor bastante evidente aí. O lucro, ele acaba permeando tudo. Se a notícia vai aumentar o lucro, mas vai acabar com o meio ambiente, não importa, porque o lucro vai subir. Se a notícia vai aliviar o bolso dos brasileiros, se for no caso do diesel, que não é o caso aqui, o diesel fica como está, mas teve já redução esse ano. Se fosse no caso do diesel, ninguém ia estar pensando que os fretes iam ficar mais baratos, que no fim da linha os alimentos iam ficar mais baratos, porque o lucro vai diminuir. Então a gente vê que a lógica que guia o mercado financeiro é a do lucro e nem sempre, ou quase nunca, vai ter afinidade com o que realmente importa para a vida das pessoas, seja para a existência humana da Terra, para as questões climáticas, para o efeito que é um aumento de combustíveis fósseis, uso de combustíveis fósseis, exploração dos combustíveis fósseis tenham no efeito estufa, por exemplo. O mercado não está pensando em nada disso, ele está pensando, vou ganhar ou não vou ganhar, vai ter lucro ou não vai ter lucro? E a mesma coisa quando o impacto é positivo na nossa vida. Tem um impacto positivo de redução de frete, de combustível, não importa, a vida das pessoas vai melhorar, mas o lucro vai diminuir, então não gostei, vou chiar. E aí a gente vê essa falta de afinidade e por isso a gente sempre fala, se a bolsa subiu ou caiu, não necessariamente melhorou a nossa vida. E muitas vezes não melhorou mesmo, o que está norteando essa alta ou essa queda não tem afinidade com o que a gente tem no nosso dia a dia, o que impacta nosso bolso, o que impacta a nossa vida, o que impacta a vida dos seres
né, que habitam a nossa terra. Então eu acho muito triste, né, falar tudo isso e falo com muito pesar sobre essa exploração. Foi uma notícia que fiquei bastante entristecida e ao mesmo tempo indignada mesmo com as contradições entre o discurso e a prática. Mas vamos falar de um outro assunto rapidinho, esse eu vou ser breve, porque o nosso Banco Central foi considerado pelo FMI como o mais duro do mundo. E olha, gente, para você ser considerado pelo FMI, que é uma instituição bastante conservadora, como o Banco Central mais rígido do mundo, com a política monetária mais rígida do mundo, isso quer dizer que os nossos juros estão bem altos, é porque a gente se esforçou bastante para conseguir o título. Então, parabéns para o Banco Central, parabéns para o Copom. Claro, estou sendo irônica aqui, porque a última vez que eu dei parabéns sendo irônica as pessoas não entenderam. Então, parabéns para o Copom, para o Banco Central, para o presidente do Banco Central por esse feito, né, de conseguir fazer com que o FMI reconheça o nosso Banco Central com a política monetária mais rígida do mundo. Porque não à toa a gente tem a maior taxa de juros real do mundo, a segunda, né, para ser mais exata, taxa de juros real do mundo. A gente só perde para a Turquia, que está com uma inflação galopante. A gente tem a segunda taxa de juros real do mundo aqui, e por uma decisão que envolve como se a gente estivesse com um risco país muito aumentado e um risco fiscal, que é um fantasma que sempre está para rondar aqui o nosso Brasilzão, um risco fiscal que justificaria isso. Quando a gente sabe que não tem justificativa, inclusive os preços arrefecendo, a projeção do mercado financeiro de inflação caindo e nada de mexer na Selic. A Selic deve continuar por um período mais prolongado no patamar que está. Então a gente vê essa permanência de juros mais altos, não só para atrair recurso especulativo de fora, mas também uma forma do Galípolo agradar o mercado financeiro, acenar para o mercado financeiro e receber a bênção do mercado financeiro. Então, uma situação, né, aqui, como eu disse, também bastante triste, e eu acho que para o FMI reconhecer isso é porque realmente a gente está de parabéns. Mas vamos lá, parabéns aqui, né, estou sendo irônica de novo. Vamos lá passar recados para vocês, porque a gente tem, né, os nossos recadinhos finais aqui, e vamos convidar vocês para votar no IBEST. Então, a gente está concorrendo no IBEST como influenciador de economia e negócios. Na verdade, é o Eduardo Moreira que está concorrendo, né, em nome aí do ICL, como influenciador de economia e negócios. Então, para votar, é só entrar em edu1.com.br/IBEST ou clicar aqui no QR Code da tela e vocês dão a contribuição aí para fazer com que a gente vá adiante nesse prêmio e ganhe mais uma vez o prêmio IBEST aí de 2025. Agora eu vou entregar o programa para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E a gente volta amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e principalmente com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. A esquerda acabou. Calma, não fica brabo comigo. Esse é o título de vários artigos, de vários livros, se não exatamente assim, parecido com isso que eu acabei de falar. Jessé Souza, no seu novo livro, traz pra gente esse debate tão importante. Por que será que a direita consegue mobilizar tanta gente nas redes sociais, nas manifestações, e a esquerda parece ter dificuldade? Dificuldade que antes ela não tinha. Será que é só grana? Será que é só o envolvimento das igrejas na política? Ou será que existe algo mais? Mais importante ainda, o que a gente pode fazer para recuperar essa força e esse espaço? Tudo isso a gente vai aprender numa aula com Jessé Souza sobre o seu novo livro. Essa aula vai acontecer no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder. Se inscrevam gratuitamente e dia 30 de outubro a gente está junto com Jessé ao vivo. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você.
Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br. Tá tudo lá.